Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, Professor César, e sobre ondas, vou dar sequência nesse assunto, falando hoje de intensidade e potência de ondas, tá? Bom, a tal da intensidade, pessoal, a intensidade é aquele valor absoluto que geralmente a gente vai calcular através de uma equação para chegar nesse valor absoluto acompanhado de uma unidade de medida. Quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de forte ou fraco, tá? Então, olha só, para a gente começar esse assunto, eu vou falar primeiro da potência, porque potência é um assunto que aparece muito na física. Você que já estudou mecânica, você trabalhou com a potência mecânica. Potência é igual a energia sobre tempo. Lá na mecânica você trabalhava com energia mecânica, tá? Potência de um carro. Muito bem. Você sabe que aquele carro 1.0, ele tem aquela potência dele, ele é 1.0, ele não é muito eficiente na rapidez, porque potência é a eficiência, né? Ok, um carro 2.0 é mais eficiente. Anda mais, corre mais, tem um arranque melhor, porém gasta mais energia. Então, quanto maior a potência, mais energia. Ok? Muito bem, você estudou também potência naquele assunto chamado calorimetria. Calor, potência é igual a calor sobre tempo. Afinal de contas, o que é calor? Sinônimo de energia. Você já deve ter trabalhado com a potência elétrica, que é igual a energia elétrica sobre tempo. Então, olha só, a potência está muito presente na física, né? Então, potência é eficiência, vamos dizer assim, de uma maneira resumida, tá? Bom, eu coloquei um desenho aqui de uma lâmpada, emitindo, logicamente, luz. É uma onda eletromagnética. Botei uma anteninha aqui, de repente mandando um sinal para TVs, para celulares, que é uma onda eletromagnética. Eu poderia ter desenhado um alto-falante agora aqui, emitindo som, que é uma onda mecânica, ok? Então a gente tem condições de calcular a intensidade de qualquer tipo de onda, seja mecânica ou eletromagnética, ok? Bom, gente, vamos lá. Acho que todo mundo tem Wi-Fi em casa, né? Quanto mais longe você estiver do aparelhinho, do modem, do Wi-Fi, quanto maior a distância, menos intensidade, menos sinal você tem. Certo? Pois é isso mesmo. Então, veja só, se alguém tiver com o celular pertinho da torre, sinal bom. Pouca distância, intensidade grande. Sinal bom. Se você tem um aparelho de som, olha só, o aparelho de som tem um aparelho com uma potência pequena, tem outros com potência maior. Aquele que tem a potência maior, ele tem mais eficiência. Ele vai ter um som mais alto, ele vai chegar mais longe esse som, certo? Então, ó, quanto mais longe eu tiver do alto-falante, menor é a intensidade que eu vou perceber. Sim. Então, você vê que a intensidade está aí muito ligada proporcionalmente com a potência. Tanto que, veja só, a equação que você cansou de trabalhar em potência, energia sobre tempo. E para calcular a intensidade de uma onda, você precisa dessa potência, dividido pela área de alcance dessa onda. Potência sobre área. Ok? Bom, gente, eu dei alguns exemplos aqui, né, de intensidade de ondas. Vou falar um pouquinho da intensidade sonora. Som, que é uma onda mecânica. Muito bem. Nós, seres humanos, temos uma certa sensibilidade na audição. E essa sensibilidade pode ser medida
por uma escala chamada decibel, no plural decibéis. O limiar auditivo do ser humano, o limiar da dor, vale 120 decibéis. Quando eu falo dor, não é porque vai doer, é porque começa a prejudicar a nossa audição, tá? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Imagina um dia ventando, tem uma árvore, aquele barulhinho provocado pelas folhas chega a atingir 10, 20 decibéis. Um grupinho de pessoas numa conversação normal provoca um nível sonoro de 50 a 60 decibéis. Um trator passando pela rua, 80, 90 decibéis. Uma britadeira, 100 decibéis. Tá, 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 aquela britadeira, aquela ferramenta, né? Agora, turbina do avião varia de 120 até 140 decibéis. Tanto que os funcionários no aeroporto que estão ali na pista, expostos a esse barulho, estão trabalhando com protetores auriculares, né? Pois é, precisa mesmo. E vou mais além. O aeroporto. Lembra que eu falei? Quanto mais longe da onda, menor é a intensidade. Então tem uma distância mínima para poder construir residências. Ou vice-versa, se tem residências, tem uma distância mínima que você tem que colocar um aeroporto, para não prejudicar essa vizinhança por causa do barulho. Tá? Quanto mais longe, menos intensidade. Então, gente, eu posso falar de um exemplo aqui cotidiano, muito presente no nosso dia a dia, que é aquele foninho de ouvido. Não aquele grandão, aquele foninho que a gente pega e coloca aqui dentro do ouvido, dentro da orelha. Pessoal, ele é extremamente invasivo. Só para você ter uma noção, se você ficar ouvindo ele muito alto, ele vai produzir a mesma intensidade sonora da turbina do avião, viu? 120 decibéis. Isso está te prejudicando. Vai danificar sua audição com o tempo. E você que de repente vai começar a tua carreira em breve, preste atenção nisso, viu? Porque muitas profissões exigem, um dos exames que a gente tem que fazer na hora da admissão é a audiometria. Se você tiver com a tua audição prejudicada, você pode ter problemas aí, tá bom? Bom, eu estou falando com vocês de nível de som. Algumas cidades, você quando vai abrir um negócio, você abre um negócio próprio, você tem que, diante da prefeitura, apresentar uma papelada, né, para provar que está apto a ter aquele negócio. Por exemplo, você tem que deixar o teu banheiro, a tua cozinha bonitinha, porque a prefeitura vai mandar a vigilância sanitária fiscalizar para ver se está de acordo, se você pode trabalhar. Se você tiver música ao vivo, você tem que botar um isolamento acústico para não prejudicar os vizinhos. Tá? E aí é que tá. Pra você ter uma noção, lembra que eu falei para você que a conversa normal, uma turma conversando normalmente já produz 60 decibéis? Em muitos municípios, cada município possui um código de obra, onde tem leis próprias. Em muitos municípios, até meia-noite, 2 horas da manhã, o que você pode produzir de som é 60 decibéis. Quando chegar em 2 da manhã, cai para 50 decibéis. Então, os fiscais da prefeitura que trabalham naquele setor chamado meio ambiente, eles, numa certa noite, de surpresa, vão chegar lá no comércio com um decibelímetro, que é um aparelhinho desse tamanho, com um microfoninho na ponta, eles vão colocar ali na porta e na calçada e apertar. No visor vai sair os decibéis. E a pessoa que não seguir isso à risca pode sofrer com notificações e, numa segunda vez, com multa. Então, e tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse isolamento acústico, né? Para não acontecer igual lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde uma banda estava se apresentando, foi acender fogos de artifício, pegou no teto, aquilo virou um incêndio onde morreram muitas pessoas, né? Então, ainda tem mais isso. Você abrir um negócio, você é obrigado a apresentar um laudo que esse isolamento acústico, ele é anti-chama. Então, quando vai comprar, você tem que se certificar, você tem que pedir um laudo comprovando que é anti-chama.
porque, lembra que eu te falei, a prefeitura pede um monte de documentos? O Corpo de Bombeiros também pede, chamamos isso de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Quer dizer, o bombeiro vai lá fiscalizar isso também. Então, gente, muito importante essa parte de decibéis, tá? Até quando chega a prejudicar a nossa audição. Tudo isso depende de potência, de intensidade, ok? Falei do Wi-Fi agora há pouco, né? É o sinal da internet. Você quando está escutando o rádio e entra dentro de um túnel, você percebe que às vezes perdeu o sinal do rádio? Porque um túnel, né, gente? A parede dele é um concreto armado com a espessura muito grande, que acaba barrando esse tipo de onda eletromagnética, tá? Falamos já de ondas eletromagnéticas aqui. Então, gente, intensidade sonora, som. E a intensidade de ondas eletromagnéticas, luz, por exemplo. Temos vários tipos de lâmpadas. Você vai comprar uma lâmpada, tá lá a potência 5 watts, 10 watts, 20 watts, 30 watts. Quanto maior a potência, mais eficiente, mais claridade. Tá? Lembra aquela lâmpada antiga? Aquela lâmpada incandescente? Aquela era uma lâmpada de calor. Ela emitia, 80% que ela emitia era calor, só 20% era luz. Por isso que ela ficava amarelado, aquele ambiente fica amarelado, não tão iluminado. É igual acender uma fogueira aqui. Muito calor e, logicamente, vai iluminar um pouquinho. Não era nada eficiente aquela lâmpada quente. Bom, hoje em casa a gente usa muito a fluorescente, que é uma lâmpada fria, econômica. E a LED é a melhor que tem, né? Quando você botar na balança aí a eficiência, a durabilidade e tudo. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso assunto sobre potência e intensidade, olha só, a potência, como é que a gente calcula mesmo? Energia, unidade de medida, joule, tempo, segundo. Isso resulta em watt. Só para você lembrar. Intensidade de onda. A potência a gente mede como? Em watt. E área? Metro quadrado. Então a unidade do Sistema Internacional de intensidade de onda vai ser watt por metro quadrado. E aí vem um detalhe importante. Se você está falando de uma onda eletromagnética, o formato dessa onda, porque você precisa da área de alcance dessa onda, o formato será esférico. Lembra lá no comecinho de ondas, que a gente falou das formas de onda? Onda retilínea, onda circular, esférica. Então você tem que ficar atento nisso, no formato da propagação dessa onda. Bom, quando a onda for esférica, logicamente você vai ter que usar a área da esfera. E a área da esfera está aqui, 4πx². X é a distância. Distância. Se eu estou com um celularzinho aqui, celular, ó, tem uma distância. Se eu estou com um celular um pouquinho mais afastado, a distância é maior. Então são inversamente proporcionais, porque 4πx² vai estar aqui embaixo no denominador. Inversamente proporcional com a intensidade. Quanto mais longe, menor é o sinal, menos intenso. Tudo bem? Então fica atento no formato da onda. Se for uma onda circular, por exemplo, na superfície da água, você vai ter que botar aqui a área do círculo. Mas quando a gente está falando aí do som e das eletromagnéticas, o formato de propagação a gente chama de esférica. E a área da esfera é 4πx², que eu vou colocar aqui embaixo. Lembrando que x é a distância da torre de transmissão, por exemplo, até aquele ponto que você quer determinar a intensidade da onda. Tudo bem então, gente? Tá aqui o assunto sobre potência e intensidade de onda, ok? Continuem comigo porque tem muito mais aí pela frente, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.